Olá caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou-vos relatar o meu ensaio à Audi S6 e-tron Avante. Uma top spec da gama Audi A6 e-tron, que também existe na carroceria Sportback, que eu vos darei a conhecer em breve, mas desta vez calhou-me o topo de gama S6. E será uma verdadeira S? É mesmo um carro, um verdadeiro Audi desportivo? Bom, pelo menos potência não lhe falta. São 551 cavalos e 855 Nm de binário máximo repartidos pelas 4 rodas. E vos garanto uma coisa, apesar de ter este ar de Moby Dick, porque eu confesso que há certos carros que em branco para mim é um não, é claramente um não, e só lamento e tenho pena porque a Audi já teve em parque de imprensa outra S6, mas era cinzento escuro e pá, e ficava muito mais elegante. Acho que esta carrinha em branco eu não compraria, tanta cor mais bonita, mas pronto, mesmo com este ar de Moby Dick e apesar de 2400 kg upa-upa na balança, toda esta alarvidade de potência fala disparar dos 0 aos 100 em menos de 4 segundos. Menos de 4 segundos. E ao contrário de alguns outros modelos similares que têm velocidades limitadas a 180 e a 200 e coisas do género, esta atira-se até aos 240 km por hora. Portanto é um valor de respeito que já deixa muitos super desportivos em sentido, porque não é aquela aceleração fulgurante até aos 200 e depois acabou-se. Não, ela segue por aí fora. É um carro com um ar absolutamente imponente e obviamente nesta cor branca, porque estamos a falar de um carro com 4,93 m de comprimento, é tudo menos pequena e por onde quer que esteja, dá nas vistas. Com muitos contrastes entre o branco e o preto desta versão S, com este pacote S-Line exterior, com a nomenclatura e-tron nas laterais, com estas enormes jantes de 21 polegadas que fazem parte de equipamento opcional, evidentemente. Aliás, esta S6 e-tron Avante custa, olha, eu vou mostrar aqui um zingarelho que vocês se calhar nunca viram, uma coisa espetacular. Se ainda para mais encaixa-se na capa do telefone, eu vou mostrar só para vocês verem. Tenho aqui a capa do meu telemóvel e para não ter que andar sempre com os óculos atrás, agora descobri esta coisinha. Isto insere-se assim, não sei se vocês conseguem ver. Tem os óculos, isto insere-se assim, ó, trufas, e está aqui dentro dos óculos. Fica assim, só assim parece um cartão multibanco. Escolhem a vossa graduação e não têm que andar sempre com os óculos pendurados. Fazem-se esta figura de malucos, mas é o que é. Ora bem, S6 e-tron Avante. Então, preço de venda ao público, 100 paus. Esta unidade já contava com mais de 18 mil euros de extras, portanto temos aqui um valor final de venda ao público, 119.080 euros. Há aqui uns extras preciosos. Nomeadamente aqui o Pack Tech Pro, que custa uns módicos 4.885 euros, mas que inclui coisas muito importantes como a suspensão pneumática adaptativa, que já lá vamos, os faróis LED Matrix e também o fecho conforto das portas, entre uma lista infindável de outras coisas que eu considero úteis. Mas uma das coisas, e eu quero passar já por começar a enumerar as coisas que eu não gostei nada nesta S6 e-tron Avante, porque normalmente isto é como aquelas crianças que deixam a comida para o fim, aquilo que gostam mais, comem as batatas e os legumes e depois o bife fica para o fim, e portanto, no caso do ensaio desta S6 e-tron Avante, eu também vou deixar o bife para o fim. Então, começamos logo por uma coisa que se paga à parte e que custa 1.690 euros mais IVA, e são os retrovisores exteriores virtuais. Isto dava pano para mangas só para um vídeo, mas eu vou tentar resumir assim em breve, que é, epá, não gastem dinheiro nisto. Não faz sentido absolutamente algum. Aliás, eu não consigo perceber porque é que a marca vende isto sequer como opcional, porque eu não consegui encontrar vantagem alguma nestes espelhos retrovisores câmara. Eu tive oportunidade de publicar vários stories e vídeos sobre o meu contacto com esta S6 à medida que fui conduzindo, e realmente o feedback que eu fui recebendo de muitas pessoas, estamos a falar de dezenas de comentários que eu recebi, de pessoas que já experimentaram sistemas semelhantes e todas elas odiaram. E portanto eu acho que o feedback geral é as pessoas não gostam.
e portanto inventar e pôr isto num carro, eu acho que não serve rigorosamente para nada. E eu vou-vos dizer porque é que não serve para nada. Em primeiro lugar é pagar para ter menos. Pagar para ter menos o quê? Menos visibilidade. Não me venham com histórias de que os espelhos e à noite vê-se melhor. Reparem numa coisa. A grande vantagem de nós vermos através de um espelho é termos uma visão real em 3 dimensões, que é aquilo que nós vemos no nosso dia-a-dia. Eu estou a ver o meu telefone aqui, mas lá por trás está desfocado e eu tenho uma sensação de profundidade. Numa imagem em 2D, que é aquilo que aparece no ecrã, eu não tenho sensação de profundidade. E essa é logo a primeira grande contrariedade assim que nos sentamos ao volante e olhamos para aqueles ecrãs. Sobretudo porque o ecrã do lado do condutor está demasiado baixo. A posição onde ele se encontra é estranha. Quando os nossos olhos procuram ver para este lado, o ecrã está numa posição estranha. E a regulação da câmara, que é uma regulação que pode ser feita ou no botão de regulação dos espelhos retrovisores ou até no próprio ecrã, é muito limitada. Não dá para ver nem muito para cima, nem muito para baixo, quase que não dá para ver o lancil do passeio, e para fora e para dentro também é muito limitada. E realmente este é o grande contra. Estacionar de marcha atrás com estes carros, eu se calhar ao fim dos 3-4 dias que ensaiei o carro, eu já estava um bocadinho mais habituado, mas nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Dei por mim mais vezes a olhar para a imagem 360 graus das câmaras do que propriamente pelos espelhos laterais. Os espelhos laterais têm uma vantagem que, no fundo, com os espelhos normais em vidro também já existe, que é assinalar por cores. Cada vez que eu abro, pisca para a esquerda ou para a direita, ele assinala verde, amarelo ou vermelho, consoante a proximidade dos carros que estão nos ângulos mortos. Mas ainda assim a visibilidade nunca é a mesma, nunca transmite a mesma confiança, porque não há profundidade. Eu não consigo perceber a distância real dos objetos que eu estou a ver naquele ecrã. Da mesma forma que eu profusamente critiquei a opção da Polestar de colocar aquele retrovisor câmara no Polestar 4, e infelizmente também optaram agora pelo Polestar 5 pela mesma questão, porque a imagem em 2 dimensões nunca é a mesma coisa. Não há sensação de profundidade. A não ser que desenvolvam um sistema com ecrãs em 3 dimensões, não é a mesma coisa. E não é uma imagem real. E portanto, se eu posso ter um espelho que me dá uma imagem real daquilo que é a visão à minha volta, uma visão periférica real à minha volta, é muito mais útil. Sobretudo, vejam isto, eu saio, quando nós estamos a estacionar um carro, se eu estiver a olhar pelo espelho retrovisor com a cabeça nesta posição, e eu vejo uma imagem, mas se eu fizer assim, a imagem vai mudando de acordo com aquilo que eu estou a ver, certo? Portanto, se eu subir a cabeça, se eu descer a cabeça, se eu quiser fazer aquela coisa do olhar mais para o... eu consigo ajustar. Numa câmera não dá hipótese, ou seja, a imagem é aquela. Se eu quiser ver, eu saio da minha garagem, fecho o portão, se eu quiser ver se o portão já está a fechar, das duas uma, ou eu olho pelo meu espelho retrovisor aqui, ou eu olho para as coisas e faço assim para lá. E consigo ver mais a imagem projetada mais para cima e vejo. Com aquele retrovisor não é possível. Eu tive que sair da garagem, clicar para fechar o portão e ficar à espera que o portão aparecesse na imagem para ver que já estava a fechar. Isto são só inconvenientes. E mesmo com o argumento de mas os espelhos são muito mais aerodinâmicos e contribuem para o aerodinamismo do carro e o carro gasta muito menos. Vamos agora ao segundo parte que eu não gostei nada na carrinha. Então, quando eu levanto a carrinha na Siva, eu faço normalmente um trajeto de autoestrada até a minha casa, que são à volta de 50 km, é autoestrada. Cruise control ligado a 120. Estava a chover. A carrinha estava a mostrar consumos médios acima de 25 kWh por cada 100 km. Estamos a falar de um carro que tem uma bateria com uma capacidade útil de 94.9 kWh úteis. A fazer consumos acima de 25 significa que eu nem 400 km faço com uma carga. Quando a marca anuncia que esta carrinha faz 635 km em circuito WLTP. Só faz 635 km se eu não sair da cidade com ela, a 50 km por hora, que foi mais ou menos aquilo que aconteceu com este ensaio. Ou seja, eu fiz muito menos autoestrada do que é habitual, portanto não fiz a minha típica viagem Lisboa-Cabanas-Tavira, fiz num total pouco mais de 300 km, e se vocês virem nesta fotografia final dos consumos, a carrinha marcou, eu fiz pouco mais de 300 km, parei-a com uma autonomia estimada de 120 km, porque o meu consumo médio estava nos 22.2. Eu andei sempre quase nas voltinhas da treta,
fiz 2 ou 3 troços de autoestrada, mas nestes 300 km que eu percorri, seguramente eu fiz menos de 100 km, ou fiz, 110, 120 km de autoestrada. Esteve sempre um tempo medonho, porque o ensaio desta carrinha coincidiu com a Depressão Cláudia, e eu fiz sempre velocidades muito contidas, apanhámos muita chuva, muito vento, e portanto tive que fazer autoestrada a 90, 100, 110, por aí fora. E portanto estes 22.2 são o reflexo de uma condução muito pacata. Porque se eu tivesse feito 600 km em autoestrada, como eu costumo fazer, mesmo a 120 km por hora, as médias desta carrinha seriam superiores a 25. E aí estamos a falar de menos de 400 km de autonomia. Num carro de 120 mil euros com 551 cavalos, que se apresenta como uma versão desportiva. Se eu fizesse desta carrinha uma utilização desportiva, eu acho que estas autonomias caíam para 200 km. É mesmo isso que eu acho. Portanto, isto leva-me mais uma vez agora à terceira parte daquilo que eu também não gostei nada nesta carrinha, e realmente isto agora começa a ser transversal às marcas, não é desta carrinha. O procedimento, cada vez que eu entro para este carro, para já outra coisa que nunca funcionou foi a aproximação da chave, ou seja, eu tenho a chave no bolso, eu nunca consegui abrir a carrinha só de deitar a mão à porta, nunca abriu, nunca, jamais. O fechar sim, eu saía, batia à porta, tocava com o dedo lá na porta e fechava-se, mas a abertura nunca. Até procurei nas definições, estaria desativado, mas não encontrei nada. Portanto, entrar para o carro tive que sempre clicar e abrir com a chave. O sentar dentro deste carro e pôr este carro a andar em paz é muito trabalhoso. É desligar 3 alertas, é pôr o modo de condução em comfort, porque ele por default arranca sempre em individual, e depois eu no individual tinha posto o som daquilo em dynamic e faz um som tipo parece que temos um Frankenstein a bordo, vai sempre está sempre assim, mas obviamente isso pode-se desligar, como é óbvio. Mas desligar a assistente virtual, que infelizmente não fica desligada, e mais uma vez com a tia Xana dentro do carro, a assistente virtual está constantemente a interromper, está sempre a dizer olá, não percebi, olá, em que posso ajudar, olá, o caneco, olá, papel higiênico, é por demais irritante. E portanto é nestes momentos que eu sinto muitas saudades de conduzir um carro normal, um carro em que eu não tenha que desligar 50 coisas. Já temos um ícone no painel de legal, tipo compliance, disclaimers que a pessoa tem que aceitar, e o diabo a 4. Isto está a ficar de doidos, a sério, está a ficar de doidos. Eu qualquer dia nós vamos entrar para o nosso carro e vamos ter um funcionário da marca com um documento que nós temos que assinar antes de entrar para o carro, do género: o senhor está habilitado para conduzir este carro ou não? Isto é de malucos. As advertências de faixa já se subdividem em 2 tipos de advertência. Se eu quero que o volante mude, se eu quero que ele acenda luzes, eu tenho que desligar 2 tipos de lane assist. Já estamos a entrar neste parafuso de autoridades, reguladores, whatever. Ninguém pediu isto. Ninguém quer ter isto nos carros. E a prova é de que toda a gente desliga. Ninguém quer conduzir com isto. O cruise control deste carro, com o sistema interventivo de direção, é caótico. É exatamente a mesma coisa que eu já tinha denotado no Q6 e-tron, que eu descasquei de alto a baixo, porque não é uma coisa suave. O carro parte do princípio que eu não sei conduzir e está constantemente a intervir e a dar-me esticadas na direção. Chega a ser quase que perigoso, em que eu vou com o carro certinho na via e o carro está bum, bum, bum. As pessoas que vêm atrás de mim devem ver o carro assim, na estrada, o tempo todo. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. As pessoas têm carta de condução para conduzir, significa que estão habilitadas a conduzir. Eu não preciso de um carro que conduza por mim, ou que queira conduzir por mim, ou que me esteja constantemente a interromper naquilo para o qual eu fui habilitado a fazer. É de doidos. Portanto, meus caros, retrovisores exteriores, câmara, para deitar para o lixo. Não escolham, não gastem dinheiro nisso. Vocês gastam 2.000 euros numa coisa que não funciona e que não serve para nada, porque em última análise as pessoas diziam assim: aerodinamicamente é espetacular. Não é. Mesmo que eu tenha um benefício de 5% em consumos, é peanuts comparado com as alarvidades de consumo que este carro fez na minha mão. Depois, realmente esta questão das ajudas eletrónicas, e isto está-se a tornar realmente obsessivo, porque as pessoas qualquer dia têm que, devia ser permitido, os reguladores permitirem um documento qualquer que a pessoa assine e diga: eu não quero ter isto, eu quero ter isto desligado, eu quero desligar isto e não quero ter que fazer este processo cada vez que entro para o carro. Isto é de doidos. Passemos agora às partes que eu gostei muito na S6 e-tron Avante.
O entrar para dentro daquele carro e fechar a porta é assim uma sensação de eu entrei para dentro de um bunker. Fecha-se a porta e lá tchunk. Ou então não faz tchunk, deixa só encostar e aquilo faz, o servo do motor faz assim, e fecha a porta. E nós estamos ali completamente isolados do mundo exterior. A qualidade de insonorização do exterior, mesmo em velocidades mais elevadas, é total e completa. Não há barulhos nenhuns. A suspensão adaptativa pneumática faz um trabalho absolutamente divinal, que é quando eu quero aquilo em modo dinâmico, o carro não adorna 1 grau, e quando eu quero aquilo em conforto, o carro passa por cima de lombas e buracos, mesmo com jantes de 21 polegadas, não se sente patavina. Os bancos são de um conforto incrível, são bonitos, são ventilados, são aquecidos, têm funções de massagem, é um luxo arábico ali dentro e está tudo muito bem montado. Foi a primeira coisa que eu notei, é o carro tem um ar mega robusto. Temos aquelas superfícies de ecrãs que eu mais uma vez continuo a achar que tem uns grafismos muito pobrezinhos. O grafismo em frente aos nossos olhos não é rico e tem muita informação com caracteres muito pequeninos. E depois temos a segunda parte da onda que fica mais ou menos junto à consola central, não é? A parte mais central, carregada de ícones, mas onde nós podemos espelhar o Android Auto e o Apple CarPlay com uma definição de imagem absolutamente incrível, sem reflexos. As câmaras têm uma visibilidade absolutamente top. Agora uma notazinha muito rápida. O Android Auto naquele carro, o meu Android Auto, funcionou muito bem desde o primeiro dia. E ao fim de 2 dias decidiu nunca mais funcionar. Do nada, deixou de funcionar. Eu entrei para dentro do carro e ele diz-me que não era possível ligar o Android Auto e nunca mais pude ligar o Android Auto. Passei 2 dias com o Android Auto e 2 dias sem Android Auto. O carro, desemparelhei o telefone, eliminei no dispositivo no carro, voltei a aceitar os disclaimers todos e a assinar documentos e a dizer que não bebi nos últimos 5 dias. Nunca mais consegui voltar a ligar o Android Auto naquele carro. Bug, claramente bug. Uma coisa que eu achei verdadeiramente espetacular enquanto o Android Auto funcionou foi a projeção do head-up display deste carro. Eu vejo isto de carro para carro, a nitidez de imagem e a quantidade de informação que é espelhada à frente dos nossos olhos tornam o ecrã à frente do volante completamente redundante. Não precisamos de olhar para ali, porque eu posso espelhar ali tudo. E sobretudo quando eu ponho o GPS ou uma direção para seguir, a qualidade da imagem em tempo real das setas onde eu tenho que virar, das rotundas a dizer qual é que é a saída que eu tenho que tomar, da distância para o carro da frente, das linhas do estacionamento quando eu estou a arrumar, é absolutamente incrível. É absolutamente incrível. Mas também tem um contra. É por demais distrativo. Por demais distrativo. E mais uma vez eu volto a pensar isto, os reguladores preocupam-se em 50 artigos e 50 avisos de Lane Assist e o Diabo 4 e eu cada vez tenho mais coisas à frente dos meus olhos que me distraem da atenção da estrada, cada vez mais. Eu tenho bonecos e botões táteis e o Diabo 4 para me distrair e depois as pessoas dizem, eu fulano ia ao telefone com não sei o quê, a segurar o telefone e levou uma multa de 250 euros. Pá, mas eu tenho 5 ecrãs, no caso deste carro eu tinha 5 ecrãs à minha frente com informação para me distrair. Isto é 30 vezes mais perigoso. Já para não falar na malta das xuxas eletrónicas que agora conduz só com uma mão. Vão sempre com aquilo na mão e só conduzem com uma mão. Por isso é que cada vez menos as pessoas fazem pisca. Mas pronto, isso também dava pano para mangas no outro vídeo. A sensação de rolar nesta carrinha é, portanto, muito agradável. A insonorização, o conforto e o peso que na parte mais dinâmica joga contra, na parte mais posh, de circular, assim, pesadamente, é top. O carro, ele desliza sobre a estrada, para já tem uma coisa maravilhosa. Parabéns, Audi. O tato do pedal de travão é espetacular. Estas versões S vêm com as maxilas pintadas em vermelho, tem uns discos dianteiros gigantescos de 400mm e a carrinha tem um stopping power à maneira. E não temos aquele pedal esponjoso que habitualmente encontramos nos carros elétricos, em que temos ali o misto da regeneração com o misto das pinças e, portanto, gostei muito do tato da travagem. Parabéns. É o verdadeiro Taycan no Audi está ali no S6, porque o Taycan também tem um tato de travão absolutamente fabuloso. Não parece com nada que vamos a conduzir um carro elétrico. Portanto, parabéns Audi, essa parte da travagem está absolutamente espetacular. O volante, com aquele formato assim meio quadrado, é demasiado fino, quanto a mim gostaria de ter ali só um bocadinho mais cheio, mas temos aqueles botões ápticos, ou lá o que é, que funcionam mais ou menos bem.
não posso criticar aí grande coisa, mas todo o ambiente é espetacular, estamos muito bem sentados, a posição de condução é excelente, tirando a visibilidade para fora, o vidro de frente, ok, tudo bem, o vidro para trás, mais ou menos, retrovisores, já falámos. Opcional que eu recomendo às pessoas vivamente a comprar é o sistema Bang & Olufsen Premium 3D Sound, que custa 1.250 euros mais IVA. Que salão de concertos do Camandro, que salão de concertos do Camandro, pá, é um som que invade aquele habitáculo, que faz as entranhas vibrar, pá, ponham Hans Zimmer a bombar ali, ou um concerto de techno, pá, e até as pessoas na rua dançam, mesmo que vocês tenham com os vidros fechados, portanto aquilo emite vibrações para fora, subwoofer na mala e diabo 4, pá, muito, muito, muito campeão. Aquele som foi dos melhores que eu já tenho ouvido em carros, mas lá está, mais uma vez, tem que ver também com a robustez toda do habitáculo, em geral. Em termos de habitáculo, a habitabilidade, atrás, 3 adultos viajam muito confortavelmente. Tive muita pena que no meio destes 18 mil euros de opcionais não houvesse um teto panorâmico, que eu acho que tinha contribuído muito para a luz interior, porque apesar do carro ser branco do lado de fora, era todo preto do lado de dentro, e portanto era um bocadinho escuro. Gostaria de ter só a capacidade de descer o meu banco um centímetrozinho mais para baixo, porque eu achei que se fosse um bocadinho mais alto, se calhar ficava ali com os cabelitos já a roçar o pilar B, ou o teto, e portanto não sei, mas se calhar o teto panorâmico ainda acentuaria mais isso quando estava fechado com a cortina, ou quer que seja, mas hoje em dia os carros já não têm cortinas, é aqueles tetos com o Vs e o Diabo 4. 3 adultos vão muito bem atrás, um generoso apoio do braço central, ventilação para trás, bancos aquecidos para trás, tudo e mais um par de botas. E a mala tem, ainda assim, com todas as condicionantes de um carro elétrico e outras coisas, como um fundo falso para arrumar os cabos e outras coisas, 500 litros de bagageira. Não é nada mau, não é nada mau. Esteticamente temos também os faróis Matrix LED e a capacidade de escolher 3, 4 modos de iluminação para os pilotos de presença, para os faróis atrás, o símbolo Audi também ele é iluminado atrás. A carrinha tem um ar super futurista, tem um ar mega cool, não passou despercebido em lado nenhum onde tivesse passado, e sobretudo se tivermos os sons Audi, que também é um extra que se paga à parte, não se paga à parte, ou já vem incluído, isto acho que vem incluído no pacote Tech Pro, é isso mesmo, já vem incluído. O tal pacote custa quase 5 paus. Os sons Dynamic também fazem barulho do lado de fora, portanto a malta entra num parque de estacionamento e fica tudo assim tipo a olhar, o que é que lá vem? Parece que vem um OVNI a flutuar, tem muita pinta. O carro tem, diria eu, que tem muito carisma, e portanto é um carro, de veras agradável de conduzir. 855 Nm fazem encolher aqueles 2.400 kg de peso, e o carro sai com uma força. Aliás, estes dias em que eu pude ensaiar a carrinha, choveu tanto que as estradas estavam sempre todas alagadas. Aliás, as fotografias demonstram que o carro não está propriamente muito lavadinho, mas a desfaçatez, a displicência com que aquele carro ultrapassa é do género, até temos de ter cuidado de não acelerar demasiado, porque eu tive ali momentos de ver controle de tração a acender com aquele 4 a esgravatar para agarrar potência naquele chão. Mas o carro sai com uma jarda incrível e sempre, mas sempre acompanhado de uma situação, uma sensação de muita segurança, de eu estou aqui metido em carris, está descansado, não vai acontecer nada, porque isto anda depressa, mas é suposto mesmo andar muito depressa. E portanto é muito agradável de se conduzir, muito bem sonorizado, mais uma vez, muito seguro na travagem. É um carro absolutamente incrível. Eu adorei esta S6 e-tron Avant, tirando aqueles três grandes inconvenientes que eu disse ao princípio. Mas é um carro realmente absolutamente fabuloso. Agora, por 120 mil euros, será que eu comprava esta S6 e-tron ou será que eu comprava um Polestar 3 Performance? Ou será que eu olhava primeiro também para um Taycan Cross Turismo com 1 ano ou 2? Eu acho que o potencial comprador para um carro deste, obviamente, não é uma pessoa que esteja à procura de incentivos fiscais, porque este carro cai completamente fora desse âmbito. E portanto já olhará para outros carros com potências equivalentes, com performance equivalente, e eu muito sinceramente, até destes 3 que eu acabei de nomear, eu se calhar ia mesmo para um Taycan Cross Turismo com 1 ano ou 2, porque consegue-se nesta gama de preço. Ou se quisermos comparar só com novos, muito provavelmente o Polestar arrebatava o meu coração, porque foi uma experiência de condução absolutamente incrível, com uma aparelhagem que faz esta Bang & Olufsen, não é corar de vergonha, mas ficar muitos furos abaixo. E apesar da Bang & Olufsen ser absolutamente espetacular, mas
um carro mais eficiente do ponto de vista de consumos, um carro ainda mais entusiasmante do ponto de vista de condução, e tinha espelhos normais, retrovisores. Mas pronto, se calhar se este S6 tivesse espelhos normais, eu se calhar estava aqui histérico com mais elogios à S6, mas realmente, overall, é um grande carro. Gostei imenso. É um carro que não é nada barato, que nesta gama de preços a malta já começa a deitar o olho a outras coisas, e Porsche é Porsche, como diz o outro. E eu, sinceramente, entre ter uma Audi A6, uma Audi S6 no vinha em folha, ou um Porsche Taycan com 1 ano ou 2, não deixa de ser um Porsche, não? E a retenção de valor provavelmente acaba por ser um bocadinho melhor, porque vai ser sempre um Porsche a longo prazo. E pronto, é obviamente que temos grandes desvalorizações neste universo dos elétricos acima de 100 mil euros, mas essas desvalorizações são particularmente sentidas nos primeiros 3, 4 anos, e depois o valor não continua a cair ao mesmo ritmo. E portanto há aí grandes oportunidades de compra no segunda mão para carros elétricos com pouquíssimos quilómetros. E em seu tempo também ter a oportunidade de fazer um vídeo específico sobre esse tema. Caros amigos, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixem-me os vossos comentários sobre o que é que vocês acharam sobre estes temas e outros relativos à Audi A6 e-tron avante, e fiquem atentos em breve a mais ensaios, está bem? Um abracinho grande e até já!